Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Sauberlab e hoje eu vou falar um pouco sobre Synology NAS. Exatamente isso que vocês não estavam esperando escutar de mim. Mas sim, eu tenho aqui um Synology NAS que eu comprei já faz quase um ano. E eu vou contar sobre a minha experiência dessa caixinha e como que ele vem servindo para minhas aplicações. Na verdade, eu não utilizo esse aplicativo Synology para todas as minhas aplicações, eu uso mais para backup. Porém, eu vou dar uma explicada o que é os pontos positivos e os negativos, na minha opinião. Vai lembrar que todo o equipamento que eu estou mostrando, eu comprei por mim mesmo, com meu dinheiro, e não teve nenhum patrocínio, então eu vou falar a minha opinião real. O que eu gosto e o que eu não gosto. Se você gostou dessa ideia e quer ver, quer descobrir um pouco mais do que eu estou falando, não se esqueça, primeira coisa, deixar seu like, considere se inscrever no canal e vamos ver como que eu posso convencer vocês ou não. Então esse aqui é meu Synology NAS, o modelo dele é 920, DS920 Plus, mais alguma coisa assim. Ele tem 4 bays, então significa que eu posso colocar 4 diferentes HDs. Se eu colocar aqui para baixo e começar a tirar, uma das vantagens desse é o jeito rápido de tirar os HDs. Então eu posso simplesmente tirar, abrir ele, colocar um novo HD e fechar de volta, é muito mais fácil. Porque eu só estou usando os HDs de 4 TB. Eu poderia colocar HDs maiores? Sim, eu poderia colocar os HDs maiores. 4 TB seria o suficiente. Então, basicamente, eu tenho 4 TB, 4 vezes 4 TB, que seria o total de raw capacity, ou capacidade crua de 16. Porém, eu uso RAID 5, então eu só vou ter a 12 GB mais ou menos de capacidade útil. Se eu colocar aqui, então eu tenho todos os meus HDs aqui que eu posso remover facilmente, como eu falei. Eu posso simplesmente remover eles e posso tirar eles do modo que eu quero. Então eu não preciso se preocupar de ficar desparafusando. Além do mais, você pode acionar a opção que é Hot Swap. Então você potencialmente poderia trocar enquanto está funcionando. Outra coisa que é uma vantagem disso aqui seria esses dois slots para SSD. Vamos ver se eu consigo mostrar. Então, eu consigo colocar SSD. Eu sugiro que se por acaso você colocar esses SSD, você procurar alguns SSD que são RAID ou que são feitos para ficar 24/7. E se você conectar dois SD, você consegue fazer o cache Read and Write. Então, basicamente essa caixinha desse tamanho. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou conectar ela e daí nós vamos entrar no computador e vou mostrar o que você pode fazer com ele e qual das informações. Nesse vídeo eu vou passar bem básico. E depois, se por acaso vocês gostarem e acharem interessante, daí eu vou mostrar outros vídeos mostrando outros pontos e algumas configurações que você pode fazer. Então, vamos lá. Perfeito, nós acabamos de conectar o Synology NAS na nossa rede. Eu já fiz a instalação por causa que esse Synology eu estou usando já faz um tempo. E aqui eu abro o IP que foi definido para a minha máquina. O nome desse Synology eu chamei ele como Alpha. Eu poderia chamar qualquer nome, mas eu decidi que Alpha seria interessante por causa que seria o primeiro Alpha, Beta, Gamma, como todos os programas. Então, por que eu decidi comprar esse Synology NAS? Primeira coisa, um dos problemas que eu tive bastante é a questão de fotos. O que significa a questão de fotos? Eu testei vários aplicativos para tentar gerenciar minhas fotos do melhor jeito. Como eu já comentei em alguns outros vídeos, eu adoro tirar foto. Às vezes até desnecessariamente eu gosto de tirar foto. E essas fotos eu tiro e comecei a ter um problema que eu não sabia onde guardar elas. O que normalmente eu fazia é guardar em alguns HDs externos. Então eu comecei a ter 1, 2, 3 HDs externos cheios de fotos, porém eu nunca via elas. Eu nunca olhava para elas por causa que era muito trabalho. Às vezes localizar, ou às vezes se lembrar de onde que eu tirei, ou às vezes saber onde que foi aquela foto específica. Então desse jeito, um dos motivos que eu peguei no Synology NAS é justamente para gerenciar minhas fotos. Se eu vim aqui na parte de Pack Storage, então tem vários aplicativos que eu posso instalar. Não todos foram instalados e nem todos foram testados ainda. Não sei se vou testar ou não sei se vai valer a pena ou não. Mesmo assim, se eu vim aqui no meu Synology NAS, então esse aplicativo que eu estava testando e esse aplicativo que eu uso para gerenciar todas as minhas fotos. Eu não vou abrir o que eu tenho, por causa que senão vocês vão ver minhas fotos, mas eu vou abrir o que o site fala e vai ser mais ou menos a mesma coisa. Como que ele funciona? Ele consegue gerenciar suas fotos, então você consegue ver por pastas. Não necessariamente que vai ter que ser uma pasta só.
Você pode colocar pasta de 2012, 2013, 2014 e assim por diante, e você pode localizar. Ou também você pode definir como timeline. Então ele vai aparecer exatamente como o Google. Você vai ver todas as fotos separadas lá, e daí você consegue decidir qual foi a data que você tirou a foto, ou qual que é a localização. Além do mais, você tem a opção de fazer com localização. Se eu vim aqui, ele fala que você consegue definir como pessoas, então ele lembra a cara de cada pessoa, e daí você consegue ver quais são as pessoas que estão lá, ou quais são os lugares que você tirou, ou algumas informações específicas. Vamos supor que você tirou fotos e colocou o nome como carro, alguma coisa assim, ele vai identificar. Além do mais, ele consegue filtrar por vídeos. Enfim, descendo aqui mais um pouco, ele tem a opção de usar no celular. Então, pelo seu celular, você consegue configurar todos os backups. Você tirou as fotos, você vai abrir o aplicativo e ele vai te oferecer para que você faça backup nesse aí e fazer a questão de sincronização. O aplicativo funciona bem? Funciona, mas tem alguns problemas. Volta e meia ele acaba perdendo a conexão entre o teu servidor, então você tem que reconfigurar. E outra coisa, você tem algumas mídias que ele demora muito tempo para fazer backup, ele fica processando por horas e horas e não faz absolutamente nada. Não sei se é por causa do tamanho da mídia ou se é a velocidade da internet que eu estou utilizando, mas isso acontece algumas vezes. No mais, ele funciona muito bem. Outra limitação desse aplicativo é que, dependendo da quantidade de fotos que você tem, ele vai demorar um pouco mais tempo para carregar. Uma vez que ele carregar, ele vai manter o cache no seu celular, ou um cache no teu browser, e daí vai ser mais rápido. Mas esse tempo inicial ele carrega. No caso desse aplicativo, o que mais iria influenciar é a memória RAM. Mesmo assim, nós não vamos pular nenhuma etapa, vamos voltar aqui. Vamos primeiro na questão do meu storage. Se eu vim aqui e abrir o meu storage, ele vai ter o meu storage. No meu caso, eu estou usando 41%. Eu menti, não é 12 terabytes, seria só 10.5. E eu tenho todos os meus HDs conectados. HD 1, 2, 3 e 4, todos de 4 terabytes, e também eu tenho meus dois SSD que vai servir como cache read and write. E agora é só me perguntar, Alan, eu poderia usar esses dois SSD para utilizar como um espaço para que seja mais rápido? E eu vou falar que não. Infelizmente, esses SSD que você vai colocar na parte de cache, ele só vai funcionar como cache, mais nada. Esse é um ponto negativo da Synology, pois eles poderiam permitir que você utilizasse esse SSD como HD normal, ou como uma capacidade mais que você poderia dedicar para colocar um vídeo na hora de editar, ou algum arquivo que se precisa uma resposta mais rápida. Mas não, ele não funciona. Outra coisa que eu achei muito interessante, que eu acho que só a Synology NAS tem, não sei se tem outros HDs, você pode definir como Synology Ib RAID. E o que significa? Você pode perder um HD, seria bem parecido com o RAID 5 ou RAID 5, porém ele tem uma das vantagens, você tem um pouco de flexibilidade na questão do HD. Vamos supor, eu tenho 4 HDs de 4 terabytes cada, e daí um deles queimou. O que eu poderia fazer? Eu poderia conseguir um SSD de 10 terabytes e adicionar nesse sistema, fazer a reconstrução do meu RAID, e desse jeito ele vai falar, perfeito, funcionou, e ele vai dar minha capacidade. Então eu não tenho o bloqueio só dos HDs da mesma capacidade, diferente que o RAID 5. RAID 5 você consegue fazer essa mesma redundância de um HD falhando, porém se por acaso um desses HDs falhar e você quiser substituir por um tamanho maior, você só vai utilizar os 4 terabytes útil desse HD, você não consegue utilizar mais nada. Além do mais, você tem essa opção de Schedule Data Scrambling. Então o que ele vai fazer? Ele vai verificar se qualquer uma das informações do seu HD foram corrompidas. Assim você consegue garantir que todas as informações no seu HD estão funcionando de um jeito esperado e está funcionando bem. Vamos voltar aqui na questão do aplicativo. O Synology NAS, ele não é um dos NAS mais rápidos. Ele vai funcionar muito básico. Então, se eu abrir aqui na questão, o CPU dele é bem fraquinho. Se você pensar, eu acho que ele tem no máximo 4 cores, mas ele tem um processamento muito baixo. Porém, ele consome muito pouca energia, então se você monitorar ele vai estar consumindo 10, 15 watts, 20, 35 watts comparado a um computador que vai estar 80, 90, 100 watts. Além do mais, o máximo supostamente que ele iria aguentar seria 8. Ele vai funcionar se você colocar um pouco mais? Acredito que sim, só que a Synology fala, não indico fazer isso. Se você começar a adicionar mais memória RAM que não seja verificado pela Synology, eu acredito que só tem a memória RAM do Synology que eles aceitam. Nesse caso, você sofre o risco de poder corromper seus dados e a Synology não se responsabiliza com qualquer corrupção dos dados. Então, isso que seria um limitante, você não tem um hardware muito potente. Então,
Esse modelo, ele fala que ele é feito para rodar alguns sistemas de mídia, tais como Plex. E você vai me perguntar, Alan, funciona bem o Plex? Não, não funciona bem o Plex. Eu tentei rodar o Plex nesse sistema e se você não precisar fazer nenhuma transcodificação, vai funcionar, mas se você começar a precisar fazer transcodificações, alguns processamentos a mais, porque o CPU dele e porque a memória RAM dele é muito fraca, tem muito pouca memória RAM, você vai chegar no bottleneck, então você não vai ter muita flexibilidade para isso. Então agora você vai me perguntar, Alan, por que então você quer usar esse Synology se o Plex ele não vai funcionar muito bem? O SSD que você pode colocar, ele não vai funcionar como um HD, só como cache. Você tem limitação de CPU, você tem limitação de memória RAM. E eu vou falar, a única coisa que eu uso é como Samba, gerenciador de arquivos. Então, quando eu faço meu gerenciador de arquivos, você tem essa opção de Hyper Backup. Como que funciona essa questão de Hyper Backup? Então, todos os dias eu faço para fazer o backup de todas as minhas informações no meu Google Drive. Então, desse jeito, se eu abrir aqui, eu posso mostrar quanto que ele foi aumentando. Então, todos os dias ele vai fazendo backup e aqui ele vai mostrando o que eu adicionei. Então, nesse dia eu adicionei alguns arquivos, nesse dia eu adicionei mais arquivos, mais modificações. Então, ele vai verificando o que foi modificado e ele vai fazendo um backup incremental. Então, desse jeito, se eu vim aqui na parte de rotação, eu deixei para ele fazer pelo menos 1024 backups incrementais. Então, ele vai funcionar com um backup smart. Ele vai manter os últimos 7 dias de backup, depois ele vai mandando de semana em semana, depois de mês em mês, depois de ano em ano, e eu vou ter pelo menos os últimos 10 anos de backup. Outra coisa que é boa para esse Synology NAS é a questão de snapshot, a mesma coisa que você poderia ter no TrueNAS. Se você vir aqui na questão de snapshot, então você consegue manter alguns snapshots. No meu caso, eu deixei que eu tenho 128 pontos de restauração no meu Docker e 50 pontos de restauração no meu Homes, então todos os usuários. Se eu vim aqui na parte de Snapshot, eu tenho várias pastas e as pastas eles estão fazendo backup, então significa que ele está fazendo a retenção de 128 dias. Então todos os dias ele vai fazer um Snapshot. Então qual que é a vantagem disso? Vamos abrir o meu Samba, abrir uma pasta qualquer, eu venho para o botão Propriedades e venho na parte de Previous Version. Se lembra que em um dos vídeos anteriores eu mostrei que o TrueNAS tem essa opção? O Synology NAS tem exatamente a mesma, então você pode ver o que tem nos últimos meses. Então eu tenho o backup que foi adicionado, depois nos últimos dias e depois eu tenho todos os dias. Se eu vim aqui e apertar Open, eu vou ter a mesma opção. Então nesse dia 20 de janeiro de 2022 eu tenho essas informações. Se eu modificar, eu vim aqui mais para trás se eu quiser, no dia 25 de dezembro de 2021 eu tenho todas as informações. Então exatamente à meia-noite ele fez uma cópia, ele fez um snapshot e naquele exato momento. Então se por acaso eu precisar restaurar essas informações, estão aqui. A mesma coisa vai aparecer para todos os meus aplicativos. E daí você vai me perguntá-la, o TrueNAS faz exatamente a mesma coisa. Você consegue ter um hardware mais poderoso que isso, você consegue usar esse hardware para encriptação ao mesmo tempo. Você tem snapshot, você consegue fazer o backup incremental e você consegue fazer muitas outras coisas. Então por que você não foi para o TrueNAS? E eu vou falar, eu não fui para o TrueNAS basicamente por esse aplicativo, o Synology Photos. O Synology Photos é a única coisa que mantém eu manter esse Synology ativo, por causa que o resto desses aplicativos ele vai ter outras opções, vai funcionar em qualquer outro aplicativo. Porém, esse Synology NAS ele garante que todas as minhas fotos estão organizadas no mesmo lugar e eu consigo dividir e consigo ver essas fotos em qualquer lugar. Então esse vídeo foi bem rapidinho porque eu só queria mostrar por que eu utilizo o Synology NAS e o que vale a pena e o que não vale a pena. Por acaso você queira que eu faça um vídeo mais aprofundado explicando bem certinho como instalar, como configurar alguns aplicativos e o que você pode fazer, me avise, deixe seu comentário que daí eu posso montar esse vídeo. Então se vocês gostarem desse vídeo e acharem interessante, não se esqueça de deixar seu like, considere em se inscrever no canal se você não é inscrito ainda e te vejo na próxima. Tchau!